A graça e paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Um bom dia a todos. Vamos iniciar a nossa EBD, a Escola Bíblica Dominical. Nós iremos estudar a lição número 4, mas antes nós vamos orar, pedir que Deus esteja nos abençoando, tudo que nós vamos fazer aqui, seja para a glória e honra do nome do nosso Deus. E depois da oração, vamos cantar o hino da EBD, que é o hino 416, Filhos da Luz. Que nesse trimestre, então, a revistinha vem com esse hino, 416, para nós entoarmos todo domingo na Escola Bíblica Dominical, iniciando com esse hino, tá bom? Vamos orar, vamos pedir a bênção do Senhor. Pai querido, nós te agradecemos, ó Deus, por essa manhã maravilhosa. Obrigado por estarmos aqui mais este domingo, para glorificar e exaltar o teu santo nome, para que o teu nome seja realmente conhecido e reconhecido nas nossas vidas, através de nós, e que tudo que nós vamos estudar aqui, Senhor, abra a nossa mente, que Teu Espírito Santo tenha essa liberdade de trabalhar em nossos corações, havendo mudança na nossa vida. O professor também, que já está presente aqui, o Fernando, que o Senhor use a vida dele como instrumento nas Tuas mãos, tudo aquilo que ele estudou, se preparou, que ele tenha então clareza, que ele seja iluminado pelo Senhor para transmitir a cada um de nós. Tanto nós que estamos aqui, esse número, pequeno número, os irmãos que estão aqui no som, nas imagens, nos ajudando, irmão Pedro, irmão Fernando, aqui nós temos o Eberster, irmão Mendes, irmão João Filipe, estão nos ajudando no som, que tudo ocorra bem, Senhor, para que Teu nome seja glorificado em toda e qualquer ação desses irmãos e da vida do professor também. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e realizado em nossas vidas. Queremos te agradecer pelas bênçãos também, os irmãos que estão com saúde, livramento também, Senhor, que o Senhor tem nos dado a cada dia. E continue abençoando o nosso país, o nosso mundo, Senhor. Porque essa epidemia, essa pandemia está espalhada no mundo todo, que o Senhor continue nos abençoando e nos guardando desse vírus também. Isso nós te pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Então, como nós temos falado, você mesmo na sua casa, pega a sua revistinha, porque nós entregamos, né, algumas revistinhas já. Se você tiver a cópia digital também, você pega a sua cópia da lição, pega a sua Bíblia, tá bom? E também o cantor cristão, para entoar os hinos conosco. Não é assistir o culto, você vai cultuar, adorar a Deus na sua casa, juntamente conosco. Hino de número 416, Filhos da Luz. Filhos da luz, que desfrutais perdão, amados do Senhor, erguei-vos com fervor e retidão, vivei para seu louvor, conforme a glória desta herança, marchai com toda confiança, marchai com toda confiança, andando em luz, filhos da luz, em santidade e paz, vós precisais andar, pedindo auxílio estável e eficaz, pois tendes de lutar contra inimigos arrojados, deveis estar bem preparados, deveis estar bem preparados, vivei na luz, filhos da luz, nascidos sois de Deus, fugi de todo mal, com santo zelo demandais aos céus a casa paternal, e vigilantes não dormindo, as horas com temor remindo, as horas com temor remindo, andai na luz, andai na luz. Filhos da luz, quando afinal chegar o dia do Senhor,
Bendito o servo que ele então achar, servindo com amor. Pois com prazer no céu entrando, os salvos cantam exaltando. Os salvos cantam exaltando a Deus em luz, a Deus em luz. Amém. Vamos fazer a leitura antes de nós entoarmos mais 2 hinos. Nós vamos fazer a leitura que está lá em Gálatas capítulo 4, verso 7. Gálatas 4, verso 7. É a leitura do texto áureo, a nova condição do salvo. Uma lição muito importante para nós, né, irmãos? A nova condição do salvo. Gálatas 4, 7. Diz assim a palavra do nosso Deus. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filhos, és também herdeiro de Deus por Cristo. Vamos repetir mais uma vez? Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. E que Deus nos abençoe então a sua palavra lida, e depois nós ouviremos o ensinamento da palavra, essa mesma palavra nesse mesmo texto. Hino de número 9. Hino de número 9. Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Deus Jeová triuno, Deus excelso Criador. Santo, 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 todos os remidos, junto com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamento e a terra, eras e sempre és, e has de ser, Senhor. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem tremor. Tu somente és santo, não há nenhum outro, puro e perfeito, excelso benfeitor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és um só Deus, supremo Criador. Amém. Nós, nesse momento, obrigado, irmão Pedro, por enquanto, nós cantaremos mais um hino. Nesse momento eu quero chamar já aqui o professor Fernando. Nós vamos orar e vamos passar já esse momento a ele trazer a ministração da palavra do Senhor, tá bom? No ensinamento, a nova condição do salvo. Vamos orar nesse momento.
Querido Deus, nós te agradecemos pela vida do professor Fernando, pedimos que o teu Espírito Santo tenha liberdade para falar através da sua boca, porque a palavra do Senhor ela é inspirada. E nós pedimos a iluminação do teu Espírito Santo para iluminar a vida do Pedro, a vida do Fernando, para nos trazer essa mensagem. Cuida dele nesse momento, que os irmãos também na sua casa possam sair com ensinamento e colocar em prática em suas vidas. Nós te pedimos isso e agradecemos. Amém, Senhor. A graça e a paz, amada igreja. Confesso para os irmãos que a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, né, é uma carta que serve como um bom ponto de equilíbrio. Eu acho que se faz necessário, primeiro, a gente trazer um pouco da história, tá? Sobre essa região da Galácia, ou Gália, tá? A região, a Galácia não é uma cidade, e sim uma região, tá? Atualmente temos a Turquia lá, tá? Anteriormente, Ásia Menor, tá? Ali era uma região povoada pelos povos celtas, né? Pessoas teve a povoação ali, habitado por povos celtas, né? Onde eles era uma região militarizada, tá? Eles tinham esse conceito sobre ser uma nação militar, tá? Apenas para a gente poder se situar e traçar um pouco o pano de fundo ali do apóstolo Paulo escrevendo para essa igreja aos Gálatas, tá? Hoje, o tema da nossa lição hoje, tá? A nova condição do salvo, tá? Esse texto lá no capítulo 4 da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. E nós vamos discorrer todo o capítulo 4, tá? Também vamos colocar alguns textos de outros livros da Bíblia aqui também, tá? Vai ser importante. Então, pegue sua Bíblia, esteja com a Bíblia aberta, tá? Porque é importante para fazer o acompanhamento. Textuário da lição, Gálatas 4:7, diz assim: assim, já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo, tá? Então, você vê que tem uma condição aqui, se és filho, tá? Então aqui, essa condição se dá se a pessoa aceitou a Cristo, verdadeiramente, como Senhor e Salvador, tá? E ela passa a ser o quê? Filho, tá? Capítulo 4, ainda seguindo aqui o objetivo da minha lição hoje. Qual que é o meu objetivo aqui? Aonde eu quero chegar? Tá? Eu quero chegar com os irmãos no quanto a salvação de Cristo já é o bastante, não precisa de mais nada para você, não precisa ter nada além da salvação de Cristo, de aceitar Cristo como Senhor e Salvador. Mas eu vou discorrer aqui na lição, tá? Para ficar mais claro, para se tornar mais claro, tá? Que a condição, a morte de Jesus na cruz do Calvário, você aceitando o Senhor o Jesus como Senhor e Salvador, você não precisa fazer nenhum acréscimo. Não estou entrando no critério da santidade. Santidade tem que ter, tá? Faz parte da vida cristã. Mas você não precisa, você é livre, tá? Livre para viver a palavra de Deus, para viver o que é correto. Tá? Não para viver a vida de pecado, tá? Para viver o que é correto, o que a palavra de Deus nos traz, tá? Capítulo 4, tá? No capítulo 4 o apóstolo Paulo aborda a questão da filiação de ser salvo por Cristo. Nessa lição veremos 5 condições de filhos de Deus. 5 condições de filhos de Deus, tá? E todo o nosso desenvolvimento vai ser baseado nisso daí. Aspecto 1, tá? A condição de um filho em razão da consumação do plano salvífico do pai, tá? A condição do filho em razão
da consumação do plano salvífico do Pai. O que significa isso, irmão Fernando? Tá? Qual que é a sua condição diante do plano de salvação? Você que aceitou a Cristo. Qual é a sua condição diante de Deus? Agora, tá? Eu aceitei a Cristo verdadeiramente, de coração, e sou salvo, e tenho certeza da minha salvação, né? Qual que é a minha condição diante do Pai? Esse daí vai ser, isso que eu quero falar sobre isso, tá? Qual que é a minha condição diante do Pai, eu que aceitei a Cristo, ou todos nós que aceitamos a Cristo verdadeiramente, né? Qual que é a nossa condição, tá? Seguindo, tá? O aspecto 1, a condição de filho em razão da consumação do plano salvífico do Pai, Gálatas 4:4 diz assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, tá? Aí eu entro, aí o ponto que eu quero tratar com os irmãos. O que significa a plenitude dos tempos, tá? O que é a plenitude dos tempos, tá? Plenitude dos tempos é a chegada do tempo escatológico ou messiânico, encerrado por um longo período de espera, tá? Vamos abrir lá em Romanos 13:11, tá? Agora vai ser alguns textos que eu vou trazer que falam acerca desse tempo, tá? Romanos 13:11. Romanos 13:11 diz assim: isto digo, conhecendo o tempo, que já é a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Irmãos, não tem, é claro, é nítido, é muito transparente na Bíblia, tá? Hoje, estamos mais próximos de Deus do que quando iniciamos nossa carreira na fé cristã, do que quando aceitamos a Cristo. E hoje está mais próximo do mal se acabar, ser extirpado da humanidade com a volta de Cristo, né? Do que quando eu comecei a minha carreira cristã. E hoje eu estou mais próximo, né, de Deus do que quando eu comecei, pensando na questão de tempo mesmo, né? Mais alguns textos, Marcos 1:15, falando de tempo, tá? O kairos de Deus, o tempo de Deus, tá? Marcos 1:15. Diz assim: e dizendo, tá? O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho, tá? O tempo de Deus está próximo, tá? O reino de Deus está próximo, tá? Arrependei-vos, tá? Aqui é a palavra conforme a palavra diz em Atos 1:7, ainda sobre a questão plenitude dos tempos, tá? Atos 1:7. Diz assim: e disse-lhes, não vos pertence saber o tempo ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, tá? E ainda vou seguir com mais textos aqui, eu vou trazer mais textos aqui, eu acho que é importante, se faz necessário. Plenitude de Deus, o tempo, né? Plenitude dos tempos, né? É a vontade expressa de Deus, o tempo de Deus, não o tempo do homem, tá?
2 Coríntios 6:2. Segundo Coríntios 6:2 diz assim: porque diz, ouve-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. E eis que agora o tempo aceitável, e eis que agora o dia da salvação. E vamos trazer mais textos, tá, irmãos? Hoje é importante você estar com a sua Bíblia aberta, tá? A gente trazer esses textos é importante, tá? Para melhor compreensão de todo esse ensinamento, tá? 1 Pedro 1:20. Diz assim: o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos, por amor de vós. Então, irmãos, plenitude dos tempos, tá? É o tempo messiânico, a chegada do Filho de Deus, Jesus, tá? É chegada do tempo escatológico ou messiânico, encerrando um longo período de espera da humanidade. Tá? Então a história se divide com a vinda de Jesus, né? Antes de Jesus e após a vinda de Jesus. Tá? E ali no capítulo 4:4, tá? Voltando lá para Gálatas. Irmãos, hoje nós vamos utilizar muito a Bíblia, tá? Não feche sua Bíblia, deixe sua Bíblia aberta. É muito importante. Quatro, mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, tá? Jesus veio no tempo correto, tá? Era para vir naquele tempo segundo a vontade de Deus, tá? E essa é a plenitude do tempo, o tempo de Deus, tá? O tempo de Deus, tá? Então, condição de filho, o que significa a plenitude dos tempos, tá? É o tempo que Deus achou dentro da sua autoridade, da sua soberania, de enviar Jesus Cristo, tá? Seguindo com o nosso estudo, versículo 5, capítulo 4, ó, estamos lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 5. Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos, tá? Adoção de filhos. Fomos remidos por Cristo porque nós estávamos debaixo da lei, e a fim de receber a adoção de filhos, tá? Então, estávamos debaixo da maldição da lei, aceitamos a Cristo, não estamos mais debaixo da maldição da lei, estamos debaixo da graça de Deus, tá? É a graça de Deus. Debaixo do guarda-chuva da graça, a gente busca a santidade, tá? A gente faz boas obras, mas debaixo da graça, reconhecendo que não é pelas minhas obras, não é pelo que eu faço, que não é aquilo que eu poderia, não é debaixo da graça, eu aceitei a Cristo. E na condição da graça, debaixo da graça, eu busco ter uma vida de santidade, porque eu não tenho mais prazer no pecado. Eu busco ter uma vida, procuro ser uma pessoa melhor, procuro ter boas obras. Mas por quê? Porque é isso que vai me deixar melhor, isso que vai me salvar? Não. O que vai me salvar, o que me salvou foi o sacrifício de Cristo e eu ter aceitado esse sacrifício de Cristo. E para todos que têm certeza da salvação, é isso. Tá? Então, o propósito do Paulo escrever era de persuadir os Gálatas que nenhum gentil precisava aceitar a circuncisão para pertencer à aliança divina. Tá? Lembrando que na igreja dos Gálatas havia judaizantes
que estavam trazendo novos conceitos, que era um evangelho híbrido ali, que você tinha que trazer a circuncisão para poder ter comunhão. Então não era uma fé verdadeira, você tinha que fazer algo a mais. O sacrifício de Cristo não era o bastante, tinha que fazer a circuncisão. E o apóstolo Paulo foi duro e conciso, foi assertivo nesse ponto. Porque não é o verdadeiro evangelho. Ele tratou como anátema, como maldito. Tá? Não era o verdadeiro evangelho. Tá? Então o propósito do apóstolo Paulo era justamente trazer que ninguém precisava fazer a circuncisão lá no prepúcio para poder ser salvo. Não é pelas obras. E o apóstolo Paulo bateu veementemente nesse aspecto, tá? Então, voltando, só para a gente poder finalizar aqui, plenitude do tempo, foi o tempo que Deus, na sua soberania, trouxe como o momento que era para Jesus vir. O tempo de Deus, o Kairos de Deus, ali o tempo que Deus definiu, não o tempo do homem, mas o tempo de Deus. Quanto tempo o povo de Israel ficou esperando o Messias? E naquele tempo foi o tempo aceitável, foi o tempo da plenitude dos tempos. Tá? Quando fala plenitude dos tempos é isso. Tá? E versículo 5 aí trazendo que Paulo estava escrevendo, né? De que os membros da igreja de Gálatas não precisavam fazer circuncisão, porque estavam salvos pela graça. Tá? Não precisava trazer rudimentos antigos, né? Judaizantes trazendo essa heresia dentro da igreja. Muito sutil, mas era uma heresia que o apóstolo Paulo bateu. Ali foi muito, muito firme com esses judaizantes, tá? E contra essa heresia, tá? Seguindo com o nosso estudo, tá? O segundo aspecto que eu quero tratar com os irmãos é a condição do filho. Nos outorga o selo que é a garantia da nova situação espiritual. Gálatas 4:6 diz assim: e porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Tá? A expressão Abba, Pai foi aquela mesma utilizada lá em Marcos 14:36. Vamos abrir lá. Marcos 14:36 diz: e disse, Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice, não seja porém o que eu quero, mas o que tu queres. Tá? Então assim, quando recebemos esse selo, o Espírito Santo é que nos conduz ao clamor fervente, reverente e dependente de Deus, dizendo Abba, Pai, que significa Pai, ou meu Pai. Tá? Então, quando a gente recebe o selo do Espírito Santo, tá? É o que nos conduz a uma vida de santidade. Tá? Quando a gente recebe verdadeiramente o Espírito Santo, a gente não tem prazer no pecado. Quando a gente recebe verdadeiramente o Espírito Santo, a gente quer ser um cristão melhor a cada dia. Quando a gente recebe o selo do Espírito Santo, cada dia que passa, você quer se aproximar mais de Deus. E até mesmo as dificuldades, você clama, você está mais próximo de Deus. Né? É aquilo que nos atrai, tá? As coisas espirituais, que é o selo do Espírito Santo.
Tá? Então, condição de filho, tá? Outorga a garantia dessa nova situação espiritual. Tá? O crente verdadeiro, ele tem certeza da sua salvação. Se ele tem dúvida, reveja. Se você ainda não tem se você tem dúvida, faça uma reflexão se realmente você aceitou a Cristo. Tá? E aceite a Cristo, porque essa outorga, todo filho de Deus, aquele que aceitou verdadeiramente, não tem dúvida da sua salvação. Ah, mas você fala, pô, irmão Fernando, mas você está querendo ser melhor que todo mundo? Não estou querendo ser melhor que ninguém. Né? É a palavra de Deus que diz isso. A certeza da salvação. Tá? Então, o Filho de Deus aceitou a Cristo, recebe esse selo e tem a certeza da sua salvação. Tá? E todas as boas obras, toda a inclinação dele voltada para Deus, tá? Se dá por conta desse selo, por conta do Espírito Santo que passa a habitar em nós. Tá? Aspecto 3. A condição de filho nos dá o entendimento de que somos reais herdeiros. A condição de filho nos dá entendimento de que somos reais herdeiros. Tá? Gálatas 4, capítulo 4, nós vamos ler o versículo 1 e o versículo 7. Tá? Lembrando, irmãos, que hoje o tema do nosso estudo está todo baseado aí em Gálatas, no capítulo 4. Tá? Então, tudo está transcorrendo a partir daqui. O versículo 1. Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Tá? Então, digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. E no versículo 7 diz, assim, já não é mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Herdeiro de Deus por Cristo. Herdeiro do quê? Herdeiro da salvação. Tá? Vai viver na Nova Jerusalém. Tá? Será salvo. Tá? Então você é salvo. Você que aceitou a Cristo verdadeiramente, de coração, e tem certeza da sua salvação, você é salvo e você tem esse selo do Espírito. Tá? Então, a condição de dar entendimento da sua herança. Tá? Somos herdeiros por meio de Cristo Jesus de tudo o que Ele conquistou. Tá? Aspecto 4. A condição de filho promove um relacionamento com Deus e conhecê-lo também. Tá? Versículo 8 e 9. Então, Gálatas, versículo 8, capítulo 4 ainda, tá? Mas quando não conhecia Deus, servíeis por natureza, não são Deus, servis aos que por natureza não são deuses. Então, antes de aceitar Cristo, a condição do homem antes de aceitar Cristo, ele serve a qualquer coisa menos a Deus. Menos a Deus. Tá? Ele gosta muito enfim, uma pessoa, é aquela condição da pessoa que não aceitou a Cristo ainda. Tá? Que vive errante pelo mundo. Que não teve um encontro verdadeiro com o nosso Senhor Jesus. Tá? Versículo 9. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecido de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos, fracos e pobres, aos quais de novo os quereis servir. Tá? Então, aqui no versículo 9, Paulo está repreendendo os Gálatas, porque eles estão querendo voltar aos rudimentos antigos.
Paulo está querendo trazer novamente, reforçar com eles, de que o sacrifício de Cristo era o bastante para aquele que aceitou a Cristo como seu Salvador, para a salvação. Não precisava de rudimento de obras. E o perigo da pessoa querer trazer novos rudimentos é o que está por trás desses rudimentos. Será que não é a pessoa? Se eu buscar isso daí, não pode ser um orgulho meu? Né? E eu lá no fundo estou falando assim que tem o sacrifício de Cristo, mas eu tenho que colocar alguma coisa a mais, porque o sacrifício de Cristo não é o bastante, tem que ter a minha mão? Será que não é isso? Será que não pode ter um orgulho aí? E você está vendo a divergência que dá com o real evangelho. O real evangelho é salvação pela graça. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós. Então, condição de filho, tá? Os rudimentos antigos, tá? Paulo repreendeu os Gálatas para eles não buscarem os rudimentos dos judaizantes, porque isso era heresia na igreja. Cristo era o bastante, tá? Seguindo aqui com o nosso estudo, o conhecimento que nós temos de Deus não é fruto de nossa pesquisa, mas de uma obra salvífica maravilhosa do Senhor. Então, o fruto, tá? Por que o crente busca a Deus? Por que aquela pessoa que se converteu busca a Deus? Porque a obra foi de Deus. Foi Deus que colocou, num tempo aceitável, enviou a Jesus Cristo, um tempo na sua plenitude dos tempos, enviou a Jesus Cristo. Então a gente vê que, partindo desse conceito que, puxa vida, vamos pensar, né? Vamos pensar um pouco. Se Jesus veio há mais de 2000 anos atrás, né? E eu nem sonhava em nascer, como vários irmãos, como a minha geração nem sonhava em nascer. Quem foi que nos amou primeiro? Quem foi que teve misericórdia de nós? Se eu não pensava em nascer ainda e quando eu nasci aqui, né, tive a oportunidade de aceitar a Cristo. Quem foi que me amou primeiro? E você, irmão? Quem te amou primeiro? Se antes de você nascer, Jesus já tinha o plano de salvação lá, efetivado, já estava outorgado. E se a gente ir um pouco mais lá atrás, lá no Gênesis, a gente vê que esse plano de salvação é mais antigo ainda. Então, quem é que amou primeiro? Se eu nasci depois, quem me amou primeiro foi Jesus, que ele pensou, foi Deus, foi Jesus que me amou primeiro, porque eles já estavam com o plano de salvação lá. Eu nasci, já tinha um plano de salvação. Você nasceu, irmão, para você que aceitou a Cristo, o plano de salvação está aí. E o plano de salvação já está aqui ainda. Estamos na época da graça. Você que não aceitou a Cristo, aceite a Cristo, que esse plano de salvação ainda está aqui. Está em vigência o plano de salvação de Cristo. Seguindo com o nosso estudo, tá? Então, o conhecimento que temos de Deus não é fruto de nossa pesquisa, mas de uma obra salvífica. Foi Jesus, foi Deus que deixou esse plano de salvação para que as pessoas, no seu livre-arbítrio, aceitassem esse presente, que é um presente. A questão de quem amou primeiro, né? Vamos lá em 1 João 4,19. 1 de João 4,19 diz assim: nós o amamos a Ele porque Ele nos amou
primeiro. Está vendo, irmãos? Quem nos amou primeiro foi Deus. E isso é motivo de alegria. E essa é a alegria da salvação. De saber que somos amados, né? E que somos salvos. Tá? Essa é a alegria de salvação. Tá? Eu não vou precisar não vou precisar de preceito nenhum mais para minha salvação. O plano foi perfeito, já foi executado. E para você que não aceitou esse plano, aceite esse plano, esse presente de Deus, que é um presente. Tá? É um presente de Deus. Tá? Seguindo com o nosso estudo. A condição de filho é resultado do cumprimento de uma verdadeira e inequívoca promessa. Gálatas 4, 22. Voltando lá para Gálatas, irmãos. Vamos ver o que diz lá em Gálatas 22. Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Tá? Isso daqui, irmãos, é uma alegoria dos 2 concertos, tá? Um concerto da parte de Deus, tá? E o outro com aquela arrumação humana, aquele jeito humano de querer consertar as coisas, mas que não deu certo porque é um plano divino. Tá? Aqui é uma alegoria de Sara e Agar. Tá? Eu vou abrir até um parênteses aqui, acho que vale a pena a gente reforçar. Tá? A alegoria aqui para o apóstolo Paulo, ele era uma pessoa que estava inspirada. Tá? Então, nós que falamos, que pregamos a palavra, que estudamos a palavra, temos que ter muito cuidado com alegorias. Tá? Qualquer profecia, se estiver fora do que está dentro da Bíblia, não é uma profecia bíblica, tá? Não vem de Deus. Uma profecia, para ser profecia, uma alegoria, para colocar qualquer tipo de alegoria pessoal, tem que estar dentro da palavra de Deus. Se estiver fora, não é de Deus. Simples assim, tá? E aqui essa alegoria, o apóstolo Paulo, ele estava inspirado por Deus, porque a Bíblia toda é inspirada por Deus. Tá? Então aqui nós temos as 2 condições de Sara e Agar. Tá? Vamos abrir lá em Números para entender um pouco melhor, 23, 19. Números, lá no Antigo Testamento, 23, 19. Números 23, 19, diz assim. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, e não faria, ou falaria e não confirmaria? Tá? Então aqui a condição, a promessa de Deus jamais falha. Mesmo que o homem queira dar um jeito, como fez Abraão. Tá? Abraão, só resgatando um pouco a história, Deus prometeu um filho para ele, só que ele não aguardou o tempo de Deus. E teve um filho, não com a esposa dele, mas com a escrava Agar. Essa escrava não era filha o filho não era o filho da promessa. Tá? Então, nessa alegoria que o apóstolo Paulo nos traz, é que nós somos o filho da promessa, nós não somos o filho da escrava. Como diz lá voltando aqui para Gálatas.
Tá? 4:22 diz assim: porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era livre por promessa. O que se entende por alegoria, porque esses são os 2 concertos, um do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual mãe de todos, porque está escrito: alegra-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te e clama, tu que não sabes, tu que não está de parto, porque o filho da solitária não são mais do que os das que têm marido, mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaque. Nos remetendo ao quê? A promessa de Deus lá para Abraão. Tá? Mas, como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim também é agora. Irmãos, puxa, esse daqui dá um estudo que dá para ir longe nesse negócio. Não vou sair fora da lição, tá? Não vou sair fora da lição. Apesar de ser muito tentado a sair fora da lição aqui, mas essa parte aqui é fantástica, né? Mas como aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim também agora. Assim também agora. Tá? Então voltamos para a promessa de Deus, tá? Mas o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho livre. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre, filho da promessa. O erro do homem, agora, irmãos, ficou muito claro isso daí, né? Nós somos o filho da promessa, nós não somos o filho da escrava. Tá? E todos hoje, dessa geração, que quiserem se tornar o filho da promessa, aceite a Cristo como seu e Salvador. E se torne o filho da promessa também. E aqui a gente coloca aqui, o erro do homem não invalida a promessa de Deus. Né? Não invalidou a promessa de Deus. Apesar de, trazendo essa alegoria de Paulo, entre Sara e Agar, né? A gente vê que veio o filho da promessa. Teve o erro de Abraão. Contudo, Deus permaneceu com a sua promessa. Ele não voltou atrás. Deus não é homem para que volte atrás. Os homens, principalmente na época de hoje, a gente vive uma época difícil, né? Em que as pessoas falam uma coisa, daqui a pouco mudou as circunstâncias, mudou as palavras também. Confesso para os irmãos que eu estou sentindo falta daquele homem que falava assim no fio do bigode, né? Custe o que custar, esse eu vou fazer, né? Tá difícil hoje, hein? Mas existem pessoas assim ainda. Não sou totalmente contra a gente generalizar. Tem pessoas que são muito sérias nisso daí. Mas voltando aqui para a lição, tá? Voltando aqui para a nossa lição, a promessa de Deus, tá? A promessa de Deus, né? É inequívoca, tá? A promessa de Deus, a condição de filho é resultado desse cumprimento da promessa, tá? E aqui a gente trouxe essa alegoria do apóstolo Paulo sobre Sara e Agar, que dentro do plano espiritual ainda a gente pode trazer, tem muita, convido até os irmãos para que reflitam acerca dessa alegoria, porque assim, traz muito sobre o contexto da vida de um crente e de um não crente, a pessoa que aceitou a Cristo e a pessoa que não aceitou a Cristo ainda, que vive nas trevas. A pessoa que vive nas trevas é a pessoa que vive na luz. Tá? Essa alegoria ela nos traz muito esse conceito, convido os irmãos a refletir sobre isso também. Irmãos, quero agradecer, tá?
estamos encerrando o estudo. Passem um dia, aproveitem esse domingo, reflitam mais sobre o capítulo 4 do apóstolo Paulo aos Gálatas, tá? Só lembrando, só reforçando, o apóstolo Paulo trazendo algumas informações importantes, recapitulando para a gente poder finalizar, tá? O apóstolo Paulo tinha uns judaizantes lá que estavam levando heresias, e eles estavam trazendo coisas que não eram o verdadeiro evangelho, e o apóstolo Paulo estava trazendo assim, sendo muito incisivo a igreja a voltar àquilo que era o evangelho verdadeiro, tá? Que somente em Cristo, sem necessidade de nada. Amém? Irmãos, agradeço a oportunidade, aproveite, ótimo domingo. Agradecemos ao professor Fernando pela lição que nos trouxe, e quero falar para os irmãos que hoje estarei até ao meio-dia, das 11 ao meio-dia, para entregar as revistas. Tem alguns irmãos que ainda não pegaram as revistas comigo, né? Então estarei aqui até a meio-dia para entregar as revistas para os irmãos, tá bom? Então, todo domingo estarei aqui, das 11 a meio-dia, para entregar a revista. Muito bem, nós vamos entoar mais um hino antes de entrar no ponto saliente e encerrarmos a EBD. Nós vamos entoar mais um hino de número 12. Convido o irmão Pedro, irmão Pedro, o hino de número 12. Nos auxilia aqui no instrumento, hino de número 12. Hino número 12, louvamos. Abra o seu cantor, mesmo você que está em casa, e vamos entoarmos juntos esse hino. Louvamos. Céu assentado, que em tempo devido na terra humilhado, por nossos pecados morreste na cruz, por nossos pecados morreste na cruz. Louvamos, louvamos, Senhor, e adoramos a Ti, que a justiça de Deus sustentaste, apenas sofrendo por nós merecida, a vida depondo pra si nos remir, a vida depondo pra si nos remir. Louvamos, louvamos, Senhor, e adoramos a glória divina por Ti revelada, que para nós brilha na luz esplendente, fazendo-nos ver a real perfeição, fazendo-nos ver
justiça, que não pode a culpa deixar sem castigo, com a compaixão que por graça recebe, exime de culpas o réu pecador, exime de culpas o réu pecador. Amém. Assim, irmãos, então nós estamos encerrando a parte da EBD e passaremos então ao nosso ponto saliente, né, da lição, que nós sempre estamos dando continuidade na pregação, no texto a qual é a lição do dia. E nós vamos falar ainda sobre a nova condição do salvo, algumas coisas que o Fernando já falou, né, a nova condição do salvo, que está lá em Gálatas no capítulo 4, e eu vou usar então o texto no capítulo 4, verso 7. Gálatas 4, verso 7. Gálatas 4, verso 7. Assim que já não és mais servo, mas filho, se és filho, és também herdeiro de Cristo. Então ele fala bem claro aqui, né, como a condição: se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Vamos herdar tudo aquilo que Deus tem por intermédio de Cristo, herdeiro de Deus por Cristo. Então, essa lição apresenta alguns objetivos da lição, tá? Gálatas 4, a nova condição em Cristo. O que é apresentar? No capítulo 4 da carta aos Gálatas, no capítulo 4, o apóstolo aborda a questão de filiação, de ser salvo por Cristo. Então, nessa lição, veremos alguns aspectos, né, que são alguns aspectos da nova condição dos filhos de Deus. Nova condição dos filhos de Deus. Primeiro, condição de filho, razão da consumação do plano salvífico, que é Gálatas capítulo 4, verso 4. O que significa essa plenitude do tempo, né? Essa plenitude do tempo, que está dizendo também capítulo 4, verso 4, significa a chegada do tempo novo, do tempo messiânico, a chegada do Filho de Jesus, chegada do tempo escatológico ou messiânico, encerrado um longo período do século, na espera da humanidade. Então isso quer dizer lá. Agora, essa nova condição do salvo tem um plano. Essa nova condição do salvo, ela tem um plano estabelecido pelo próprio Deus. E a gente vai ver, então, esse agente, porque a plenitude do tempo é um tempo oportuno, que vai dizer também do kairos ou pleroma, que é período completo, que Deus trabalhou na história para que o pecado não tivesse poder condenatório em nossa vida. E Ele dirige a história. Então nós estamos vendo no passado e nosso tempo também, Deus dirigindo a história. Da mesma forma que houve um tempo e um preparo na história do mundo para que Jesus viesse a esse mundo, da mesma maneira Deus está trabalhando na história no nosso tempo para preparar então esse tempo, esse mundo para o retorno de Cristo. E nós temos que ficar atentos então ao cumprimento das profecias. Que da mesma forma que havia um anúncio, um pré-anúncio da vinda de Jesus, da mesma forma há um anúncio, um pré-anúncio da volta de Jesus. Porque Deus ele trabalha na história também, né? Mesmo a Bíblia fala, né, a respeito de todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, é porque Deus trabalha em toda a história, tanto da história da humanidade, tá? Da nossa história pessoal também, como a história da humanidade. Deus está no controle, trabalhando em todas as questões, em todo o decorrer e até a consumação da história. Mas nós temos que ver aqui a nova condição dos filhos, as condições de se tornar um filho de Deus. Precisa dos agentes. Que agentes que são esses? Deus, o Evangelho e o homem. Tá? Então esses são agentes da salvação. Deus, Evangelho e o homem. Que Evangelho que é esse? Tem que ser o Evangelho salvífico.
O apóstolo Paulo vai falar sobre isso, até a questão que ele chama a atenção dos Gálatas, que eles começaram no Espírito e estavam indo querendo se aperfeiçoar pela carne. Então o apóstolo Paulo estava muito preocupado que aquele evangelho não fosse um evangelho com a semente pura, sem adulterar a semente, que é a semente do evangelho. Essa semente do evangelho pura, que é a semente salvífica. Então nós vamos ver também um texto em 1 Coríntios, no capítulo 4, verso 15. 1 Coríntios 4, 15, falando do evangelho. O próprio apóstolo Paulo. 1 Coríntios, capítulo 4, verso do número 15, vai dizer assim: porque ainda que tivesse 10.000 aios em Cristo, que é aquele pedagogo, aquele tutor, né, que o apóstolo Paulo vai falar lá em Gálatas, não teríamos contudo muitos pais, porque eu pelo Evangelho vos gerei em Jesus Cristo. Pelo Evangelho vos gerei em Jesus Cristo. Então uma boa mensagem, porque Evangelho é boas notícias, tá? Evangelho é isso, boa notícia. Então uma boa mensagem sobre Cristo e a sua salvação. Este Evangelho, dessa boa notícia, em Cristo, tá? Esse Evangelho, esse é que gera na pessoa uma nova vida. Então o Evangelho tem que ser puro, não é misturado. Como o apóstolo Paulo fala, vocês estão misturando, querendo misturar o Evangelho da graça com a lei? Não, esse não é o Evangelho. O Evangelho tem que ser o Evangelho puro e genuíno. E esse Evangelho vai apresentar boas novas de salvação em Cristo Jesus. Esse é o Evangelho. Então, sobre isso, nós vamos falar então a respeito de Deus. Primeiro Deus já estabeleceu um plano de salvação, através do seu Filho. Agora nós vamos ver também o Evangelho. O Evangelho tem que ser o Evangelho genuíno, puro, da própria palavra de Deus, inspirada, a respeito de Jesus, esse Evangelho, que vai então gerar uma nova vida na pessoa que ouve esse Evangelho e acredita nesse Evangelho, através do Espírito Santo de Deus. A esse processo. O plano de Deus já foi estabelecido, através de Cristo. Agora nós temos que levar o Evangelho, boas novas, em Cristo. É sempre apresentando Cristo. É Cristo que deve ser, então, o centro, como o pessoal muito fala, né, o cristocêntrico, a mensagem cristocêntrica, Cristo-centro, para que a pessoa que crê em Jesus, ele possa, então, ter uma nova vida através do Espírito Santo de Deus. Tá? Então, o Evangelho, que se Deus não estabelecesse o plano, e se não houvesse o Evangelho em Cristo Jesus, não teria como o homem ser salvo. E depois, o homem, né? Então nós vamos ver o processo da comunicação. O processo da comunicação precisa do emissor, precisa da mensagem e do receptor. É a tríade da comunicação, tá? O emissor, a mensagem e o receptor. Então é isso que nós vamos ver então, que fala em 1 Coríntios capítulo 4, 15. Por quê? O apóstolo Paulo, ele pregou o Evangelho, gerou nova vida. E aí havia aqueles que estavam somente regando, né? Porque ele levou a semente, havia aqueles que estavam regando. Havia Apolo e Pedro. E tive uma discussão muito grande. Um falava, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, e tinha um grupo de Jesus. E o apóstolo Paulo então vai ensinar, falou assim, vocês podem ter muitos aios, vocês podem ter muitos professores, pedagogos, mas no entanto vocês não vão ter muitos pais. Eu gerei, por intermédio da semente do Evangelho, eu gerei então vida em Cristo Jesus. Vocês só têm um pai. Agora vocês podem ter outros instrutores, tutores, pedagogos, é isso que ele quer dizer lá, mas um pai vocês têm um só. Ele se considera como pai espiritual, um pai espiritual daqueles a qual ele pregou o Evangelho. Ele considera como pai espiritual. Então vamos ver o processo. Emissor, Paulo era emissor, a mensagem, o Evangelho. Receptor foi aqueles irmãos da Galácia e agora em Coríntios. E ele teve outros filhos na fé em outros lugares também. Mas vamos ver esses dois aqui, tá? Na Galácia e também em Corinto.
Ele fala para eles: vocês têm bastante instrutores, você tem bastante pedagogos, mas você tem só um pai. Eu gerei através da semente, do Evangelho. Um parênteses aqui, irmãos. Nós também podemos, o poder é de Deus, mas Ele nos deu esse privilégio de levar essa semente pura, genuína, ao coração do pecador, para que se esse coração for um coração, uma terra boa, ela venha então germinar, venha realmente dar frutos para a glória de Deus. E quem levou esse Evangelho, realmente pode considerar como filho na fé, porque ele foi aquele que foi o primeiro a levar essa semente no coração daqueles que não conheciam Jesus. É um privilégio que nós temos, de ter filhos espirituais na fé, em Cristo Jesus, nos deu esse privilégio. A Bíblia fala, uma parte, que eu não vou lembrar o versículo agora, que os anjos, como nós vamos ver, os anjos queriam fazer essa parte de pregar o Evangelho, e foi nos dada essa oportunidade de pregar o Evangelho. Não foi dado aos anjos, foi dado a nós, de pregarmos o Evangelho salvífico. E quando isso acontece, uma grande alegria, como o apóstolo Paulo tinha uma grande alegria de ter muitos filhos na fé, através da mensagem de Cristo Jesus. Muito bem, então vamos ver esse processo: mensagem, o emissor, a mensagem e o receptor. Vamos ver, para que haja então, gere um novo nascimento, gere uma nova vida. Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 1, verso 26 ao 38. Vamos lá, Evangelho de Lucas, no capítulo 1. (26 ao 38). Olha só. Tendo essa tríade da comunicação: emissor, mensagem e receptor. E no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Uma virgem desposada com um varão, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria aquela, ou esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço o varão? E respondeu o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a sua serva, ou na outra versão, serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo azeitou-se dela. Olha só, o emissor, o anjo Gabriel, foi dar essa notícia a uma receptora com a mensagem de Deus, da parte de Deus, que ela então seria a mãe do Salvador. E aí houve o receptor, que foi Maria. Ela ouviu essa mensagem, ficou um pouco turbada. A Bíblia fala que ela ficou um pouco turbada com essa mensagem. Mas como? Eu não conheço varão. Como que há de nascer de mim um filho? Você não conhece o homem. O que ela está dizendo? Eu sou virgem. Não teve relação. Eu estou comprometida, em casamento com José, mas ainda não tivemos nenhum contato com homem nenhum. E aí o anjo começa a explicar para ela. Olha só como que tem que ser então, irmãos. O emissor, ele tem que conhecer bem o Evangelho para pregar. Bem, porque muitas vezes a gente vai pregar o Evangelho para a pessoa fica confusa. Como isso? Nicodemos ficou confuso quando Jesus começou a falar com Nicodemos: olha, necessário vos é nascer de novo. Mas como pode um homem velho
entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? Aí Jesus foi explicando, não, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, o Evangelho tem que ser pregado com clareza, paciência, explicando para a pessoa, porque é coisa sobrenatural. O Evangelho é coisa sobrenatural. É algo como Maria falou, mas como pode isso? Uma mulher virgem dar fruto ou ser mãe de filhos, sendo virgem? E aí que o anjo começou a explicar como é que ia ser, com o Espírito Santo, que ia ser a obra do Espírito Santo, e que também falou, olha, sua prima Isabel também era estéril, ela já está no 6º mês, porque para Deus nada é impossível. Então uma pessoa, às vezes a gente vai pregar o Evangelho para uma pessoa, a pessoa então fala, mas como eu posso agora de velho, isso aí para crente é para gente nova, tem que nascer num berço, já ouvi até a pessoa falou assim, tem que nascer num berço evangélico, e assim nunca se desviar. Agora eu que já cometi várias coisas erradas, e agora eu posso ser uma nova criatura, e a gente tem que explicar, então ter essa paciência para explicar para a pessoa, sim, isso é pelo poder, não pela sua força, não pelos seus méritos, mas é poder de Deus na sua vida, e pode fazer você um novo homem, uma nova mulher. Então, o anjo teve essa paciência de explicar para Maria, Maria entendeu a mensagem, e é sempre assim, irmão, nós temos que pregar o Evangelho para a pessoa entender. Às vezes nós usamos algumas palavras, até no grego e hebraico, não é para complicar a mensagem, é para trazermos a palavra no original, para darmos um sentido real da palavra de Deus, mas nada para complicar a mente das pessoas, tem que ser bem simples, a ponto de uma criança ouvir e entender o Evangelho. Uma criança tem que ouvir quando nós pregamos e ensinamos e compreender o Evangelho. Porque crianças, muitas vezes, com 7, 8 anos, e até com menos, ela já vai entender. Esses dias a Carol passou para mim um filme, ela conseguiu filmar a filha dela, que estava assistindo a respeito de Jesus, a crucificação de Jesus, ela começou a chorar. Ela falou, filha, por que você está chorando? Ela falou, é porque Jesus morreu pelos meus pecados, e ele foi crucificado pelos meus pecados. Olha aí, ela já entendeu que Jesus morreu pelos pecados dela. Mas por quê? Ela tem frequentado a escola bíblica dominical, os professores têm ensinado ela, e quando ela viu aquela imagem, ela entendeu, olha, Jesus está sendo assim, crucificado, sofrendo naquele momento, por causa dos meus pecados. Ele veio para me salvar, por causa dos meus pecados. E é assim que tem que ser o Evangelho. E aí Maria conseguiu ouvir e entender o Evangelho. Essa boas novas, o Evangelho é boas novas, não estou falando Evangelho de salvação, estou falando boas novas que o anjo veio trazer para ela, essas boas novas, porque o Evangelho é boas novas, em Cristo de salvação. Aqui era boas novas que ela ia conceber o menino Jesus, e o anjo Gabriel veio trazer essas boas novas para ela, com toda a paciência, explicou para ela, falou que para Deus não é nada impossível, ela pegou e entendeu. Então o emissor, ele tem que conhecer bem a mensagem, tem que levar a mensagem de forma clara, e também o receptor, ele tem que entender e ele tem que tomar uma decisão. Olha só como Maria respondeu, depois que ela entendeu, olha a decisão dela. Disse-lhe então Maria, eis aqui a serva do Senhor. Olha, ela entendeu e se colocou à disposição. Olha, já que é assim, eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Ela se colocou à disposição. Foi voluntária, ela ouviu, foi escolhida. Ela poderia dizer, mim não, que isso, em mim não, eu estou comprometida com o meu noivo José. Agora imagine só eu falar para ele que eu estou grávida. Ela podia ter pensado então na vida dela, puxa vida, eu que não tenho relação, que não sou casada ainda, não tive relação com o homem, agora eu vou falar que estou grávida, como é que vai ser isso? Posso até ser apedrejada. Ela não titubeou diante dessa mensagem do anjo. Ela se colocou à disposição. Eis aqui a serva do Senhor. Então, quando nós pregamos o Evangelho, a pessoa entende, ela tem que tomar uma decisão. Para ela se tornar um filho de Deus, ela tem que tomar uma decisão. E essa decisão, então, tem que ser como foi a decisão de Maria. Eis aqui a tua serva. Cumpra-se em mim a tua palavra. E quando acontece isso, o anjo se ausentou, é porque então já estava tudo certo e Maria também se colocou à disposição para que Deus cumprisse nela a vontade do Senhor. É a mesma coisa a salvação, irmãos. Nós levamos a mensagem, explicamos para a pessoa e a pessoa tem que tomar a decisão. Ela tomando a decisão, com certeza Cristo vai entrar nessa pessoa e vai nascer na vida dessa pessoa. Essa pessoa vai ser uma nova criatura quando ela toma essa decisão. Então, não é obrigado. A gente não pode forçar. A gente tem que ensinar e tem que pregar. E quando essa pessoa aceita, realmente se torna um filho de Deus. Eis aqui
a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a sua vontade, a sua palavra. É a mesma coisa você, irmão. Um dia você ouviu o Evangelho, a mensagem. Um dia você teve também essa decisão, entregar a sua vida a Jesus. E nasceu de novo. O apóstolo Paulo, não somente ele tinha essa preocupação de gerar filhos, como nós também, e é interessante que todo aquele que prega o Evangelho e gera filho vai ter uma recompensa também. Tem uma recompensa. É aquilo que eu estava falando sobre o galardão, né? É uma recompensa que Deus vai nos dar por ter pegado essa mensagem e ter feito os filhos na fé. Filhos na fé. Olha só como diz em 1 Coríntios ainda, a respeito dos filhos na fé. 1 Coríntios no capítulo 3. Primeiros Coríntios, no capítulo 3, verso de número 8. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Um planta, outro vai e rega, mas cada um receberá segundo o seu trabalho, é uma recompensa. Tem aquele que leva, o primeiro que leva. Como nós vemos aí, né? Vamos colocar no nosso contexto como denominação batista. Há os missionários que vão levar a palavra, levar a semente. E depois que eles plantam, eles pegam um pastor que vai cuidar dessas pessoas a qual ele evangelizou, e essas pessoas receberam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E o pastor vai fazer o quê? Vai continuar regando. E o pastor vai ter o seu galardão, porque ele continuou regando, cuidando dessa semente, a qual o missionário foi lá e plantou. Esse é o trabalho, um planta, outro rega. Então tem aquele que evangeliza, aquele que é o primeiro a levar a mensagem, a pessoa recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, nasceu lá aquela semente, então ela vai nascer uma árvore, e essa árvore precisa o quê? Ser cuidada, até dar fruto. E é isso que o apóstolo Paulo fala aqui, mas cada um receberá o galardão. Então todo aquele que leva a mensagem tem a sua recompensa, terá a sua recompensa naquele grande dia, é o seu galardão. E o apóstolo Paulo tinha essa preocupação. Só que não tinha só essa preocupação de levar a semente, o apóstolo Paulo se preocupava também com o crescimento, com o desenvolvimento deles, não somente com pregar somente o evangelho. Voltando lá em Gálatas, no capítulo 4, olha só. No verso de número 19. Gálatas 4, verso de número 19. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Olha só, ele coloca como sentindo dor de parto, até que Cristo seja formado em vós. Aqui fala do crescimento. Então, houve um novo nascimento, e o desejo dele era que ele se tornasse semelhante a Jesus. Ele tinha essa preocupação. Paulo tinha essa preocupação como pai da fé, dos que ele tinha pregado o evangelho, que eles crescessem no caráter e imagem de Cristo. Falou, eu tenho essa dor de parto. Eu quero ver Cristo em vocês, sendo formados. Então, quando a pessoa nasce de novo, é isso que eu estava até conversando com o irmão, né? Às vezes nós olhamos assim e falamos para a pessoa, olha, não olha para o homem não, olha para Jesus. Mas a princípio, quando a pessoa é nova convertida, quando é criança, ela vai olhar para aquele que evangelizou ela. Ela vai se espelhar naquele que evangelizou. E nós temos essa responsabilidade. Até que Cristo seja formado nessa pessoa, para ela realmente ter essa maturidade de olhar diretamente para Jesus. Mas a princípio, nós temos que demonstrar através, não somente de palavras, como eu falei da mensagem, mas através da nossa vida, Cristo através de nós. Para que essa pessoa possa crescer verdadeiramente, olhando para nós e vendo Cristo em nós, e amadurecer, após então ela poder caminhar sozinha, olhando para Jesus. O apóstolo Paulo tinha essa preocupação. Eu tenho essa dor de parto, até que Cristo seja formado em vós. Há filhos, vamos fazer uma alegoria aqui. Há filhos que amadurecem rápido. Tem filhos que amadurecem rápido. A gente vai ver, os irmãos que estão assistindo são pais,
vão ver que, de repente, você tem mais de um filho, você vai ver que tem filho que amadureceu rapidamente, tem outro que ainda, né, demorou, ou ainda está com a idade cronológica, vamos colocar assim, avançada, mas a cabeça é de criança. Há filhos assim. E há outros que a idade bem menos e já tem uma certa maturidade. Você fala, puxa vida, esse meu filho adquiriu uma maturidade muito rápida. Na vida espiritual não é diferente. Há filhos que crescem rapidamente, se tornam maturos espiritualmente rápido. Há outros que ainda, por tempo que tem, a gente vai ver algumas atitudes, pelo tempo que ele tem de crente ou de cristão, vou colocar assim, já era para ele ter uma certa maturidade, a gente vê atitudes de criança, infantil, espiritualmente falando. Então, tanto no lado biológico como espiritual, a gente vai ver que tem pessoas que mesmo falam, puxa vida, mas já era, não, a gente tem que ter aquele cuidado especial, porque aquele filho que ainda não é maturo, o pai, né, tem aquela preocupação com aquele filho, o pai tem que ficar sempre ali ensinando, sempre corrigindo e tudo, por quê? Porque ainda não tem aquela maturidade. Na vida espiritual é a mesma coisa. Então o líder, ele tem que ter isso, como o apóstolo Paulo tinha. Isso é para nós, falando agora com o pastor, tem que ter esse amor, tem que ter essa empatia. Tem outros que crescem rapidamente, tem aquele filho que dá trabalho, e o apóstolo Paulo falou, eu sinto como dor de parto. Olha só, tinha verdadeiramente, genuinamente, o amor. Poderia falar, não, vocês já era para estar assim e tal, não. Ele foi lá com aquele amor, corrigiu eles, mas com amor, e preocupados que eles fossem, para que eles se desenvolvessem e tivessem a imagem e o caráter de Cristo. Então, irmão e minha irmã, não se espante, de repente uma pessoa que às vezes fala, poxa, mas está tanto tempo na igreja, não, mas ainda não amadureceu. E a gente tem que ter aquela paciência, aquele amor, de tratar como uma criança mesmo, e ali sentar, conversar, ensinar, porque senão todo mundo que se convertesse, já não precisava vir. Por que nós frequentamos uma denominação, uma igreja? Para que nós enfrentamos? Por quê? Frequentamos para que haja um crescimento, que cada vez que nós vamos ouvindo a palavra, vamos ouvindo ensinamento, nós vamos adquirindo conhecimento e vamos crescendo na vida espiritual. Então precisa ser regado, precisa ser trabalhado, precisa ser ensinado, e isso o apóstolo Paulo tinha em mente. Então essas três coisas, tríade da comunicação, para que haja um novo nascimento, precisa do emissor, aquele que prega a palavra, aquele que ensina a palavra, tá? Aquele que prega de uma maneira clara, ele leva a mensagem de uma maneira clara. Tem que ter o receptor, aquele que vai ouvir e tem que entender. Por isso que nós precisamos da iluminação do Espírito Santo de Deus, porque pregar algo espiritual pela carne não tem resultado. Tem que ser aquele que tem a unção do Espírito Santo de Deus para levar essa mensagem. Levando essa mensagem, o receptor, ele tem que também aceitar, tem que abrir o coração, como foi Maria, tem que se colocar como servo, como um pecador. Realmente eu preciso de Jesus, e aí reconhecer que ele é um pecador e que Jesus é o Salvador, e que ele então entrega a vida a Jesus, aí sim há um novo nascimento. Esse novo nascimento não quer dizer que a pessoa agora já largar a pessoa, como o apóstolo Paulo não largou, continuou com eles ensinando. Largar a pessoa, já nasceu de novo, já se batizou, já está na igreja. Não, nós temos que continuar cuidando, até que Cristo seja formado neles. Até que seja formado neles. Então que Deus continue nos abençoando, mas com essa lição preciosa de ser um filho de Deus. Nós somos um filho de Deus. Agora nós temos uma responsabilidade, porque às vezes a gente fica na nossa zona de conforto. Eu já sou um filho de Deus e a gente não se importa com aqueles que ainda não conhecem o Evangelho, essa mensagem. Então, quando tivermos oportunidades, em oração, Senhor, me dá sabedoria, que eu quero transmitir essa mensagem, mas que o Senhor me dê sabedoria, que essa mensagem seja clara, que esse receptor possa entender essa mensagem, e aí vai depender dele, se ele vai aceitar ou não. A sua parte é de falar, a nossa parte é de pregar, mas agora a parte do outro é receber essa palavra e aceitar. Maria poderia rejeitar, poderia. O anjo explicou, o anjo falou, ela poderia rejeitar, falar, não, no meu ventre não, procura outra, eu não quero. Ela aceitou, se colocou como serva, obedeceu, foi obediente,
E dela, então, veio o menino Jesus. Depois o processo, os irmãos conhecem, né? Que o anjo apareceu para José e explicou qual seria também a situação dessa gravidez da sua noiva. Porque José, no momento, queria se ausentar de Maria. Mas o anjo foi lá e apaziguou toda a situação. Então, que Deus nos abençoe, meu irmão. E minha irmã, está na sua casa, que você seja, como você tem uma nova condição do salvo, nós temos essa responsabilidade. Cuidado com o evangelho puro, genuíno, como o apóstolo Paulo ensinou em Gálatas 4, sem mistura, porque a salvação é pela graça, nós passarmos isso, e não somente falarmos, mas também viver isso, porque a pessoa a princípio vai olhar para nós, vai olhar para você que pregou o evangelho para ela, e você pode ser uma pedra de tropeço ou escândalo na vida dessa pessoa a qual você pregou o evangelho. Então nós temos que pedir muito a Deus sabedoria e possamos ser um exemplo, porque o filho, ele vai seguir o exemplo do pai. O filho segue o exemplo do pai. Até então ele tem essa maturidade de olhar verdadeiramente, de repente o pai não é aquele pai exemplar, mas depois ele vai ter a maturidade de não fazer o que o pai faz de errado. É a mesma coisa somos nós. A princípio nós vamos ter os filhos na fé, vai olhar para nós, até eles terem maturidade para olhar para Jesus, somente para Jesus. Mas a responsabilidade primeiro é sua. Como o apóstolo Paulo fala, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Que Deus abençoe, que você tenha um bom domingo, um bom almoço, que Deus abençoe grandemente a sua vida, e você que não pegou a revistinha ainda, eu te espero aqui até meio-dia, para que você venha buscar a sua revistinha, tá bom? Das 11 a meio-dia estarei aqui para entregar a revistinha aos irmãos. Vamos orar nesse momento? Querido Deus e Pai, nós te agradecemos pela lição, nós te agradecemos também pela tua palavra, Senhor, e nos dê sabedoria para sermos emissores dessa palavra, mas também com sabedoria de pregar o evangelho genuíno, Senhor, sem mistura, do jeito que é, a salvação em Cristo Jesus, e que esses receptores, ó Deus, a qual nós pregamos o evangelho também, eles possam ter essa iluminação do Espírito Santo e ter essa liberdade. Claro que não é nada forçado, nós podemos levar a mensagem de uma maneira clara, iluminado pelo teu Espírito Santo, mas o Senhor não força a vida de ninguém. Ele pode até entender e não querer receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Só que nós temos uma recompensa, Senhor, por todo o nosso trabalho. Um vai e prega, outro vai e rega, mas a Bíblia é bem clara que cada um receberá do Senhor o seu galardão. Então, Deus, que nós não possamos ficar na inércia, possamos aproveitar cada oportunidade de levar essa mensagem àqueles que ainda não te conhecem. Muito obrigado, nos dê um bom domingo na paz do Senhor. Amém.